Você pode ser a minha mamãe? Implorou a garotinha para a garçonete, enquanto o pai solteiro congelava, paralisado em lágrimas. As luzes do restaurante zumbiam suavemente sobre fileiras de cabines de couro vermelho, espalhando um calor acolhedor contra as janelas cobertas pelo frio da noite. Do lado de fora, a neve caía em redemoinhos sob o poste de luz, como pequenos fantasmas dançando no vento cortante de Vermont. Era uma sexta-feira silenciosa naquela pequena cidade, o tipo de noite que entrava nos ossos e fazia as pessoas buscarem abrigo, conforto ou companhia se tivessem sorte. Lá dentro, Chloe se movia atrás do balcão com uma pressa contida. Tinha 24 anos, o cabelo loiro preso num coque simples, alguns fios soltos emoldurando seu rosto cansado. Um relógio de couro gasto agarrava-se ao seu pulso, e as solas dos sapatos pretos já começavam a soltar. Mas o uniforme estava limpo e sua postura ereta. Ninguém poderia imaginar o tremor que acabara de atravessar seu corpo como uma onda. Minutos antes, terminara de esfregar uma pilha de pratos quando o celular vibrou. A mensagem era curta, mas devastadora. Chloe, sua avó pediu por Emily outra vez hoje à noite. Ela não reconheceu você. Ela ficou imóvel por um instante, as mãos molhadas ao lado do corpo. Os olhos marejaram, mas ela piscou rapidamente, afastando as lágrimas. Respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou de volta ao salão. A dor, como tantas outras coisas em sua vida, teria que esperar. No canto mais distante do restaurante, sentado em uma cabine isolada, estava Nathan Hale, 35 anos, ombros largos, elegante em um casaco de lã azul marinho. Mesmo sentado, carregava a presença de um homem acostumado ao poder. O rosto era marcante, mas os olhos revelavam um vazio profundo, um cansaço impossível de esconder. À sua frente, balançando as pernas e cantarolando baixinho, estava sua filha, Maddie. Tinha 5 anos, cachos dourados em desordem e olhos da cor de um lago de verão, claros, curiosos, absurdamente grandes. Brincava sozinha, empilhando sachês de açúcar em pequenas torres, de vez em quando levantando o olhar para o pai, que permanecia rígido, distraído pela luz fria do celular. Chloe se aproximou com o bloco de anotações e um sorriso ensaiado. Boa noite. Bem-vindos ao Meg's, disse com a voz calorosa, apesar do frio ainda grudado em sua pele. Posso começar trazendo algo para beber? Nathan ergueu os olhos rapidamente. Café, preto, apontou para a menina. E leite para ela. Maddie sorriu para Chloe com a inocência desarmante de uma criança. Você tem aquele leite com a vaquinha no rótulo? Chloe soltou uma risadinha suave. Temos sim. Anotou o pedido antes de se afastar. Enquanto enchia a jarra de café, Chloe sentiu a ardência das lágrimas que teimavam em não cair. As mãos seguiam no automático, xícara, despejar, bandeja, mas a mente viajava até o asilo, até o tempo em que sua avó trançava seus cabelos e a chamava de meu raio de sol. Agora, era apenas uma estranha. Ela voltou à mesa no exato momento em que o celular de Nathan vibrou novamente. Com um suspiro pesado, ele se levantou. Desculpe, preciso atender, murmurou, saindo para o frio da noite. Chloe colocou as bebidas delicadamente sobre a mesa. Maddie a observava com atenção incomum. Você tem um cabelo bonito, disse a menina. Chloe sorriu, tocada pela doçura. Obrigada. Que gentileza a sua. Houve uma pausa. Maddie a fitava com uma expressão séria, como se estivesse ponderando algo profundo demais para sua idade. Então, em um tom suave, mas cheio de sinceridade, perguntou: Você pode ser a minha mamãe? O corpo de Chloe paralisou. A bandeja em sua mão tremeu. Os olhos se arregalaram como se o mundo tivesse parado. A inocência da pergunta e o peso dela caíram sobre seus ombros de forma esmagadora. A garota a olhava firme, sem medo, sem brincadeira. Apenas esperança. Atrás dela, a porta se abriu. Nathan voltou, sacudindo a neve dos ombros. Parou ao ver a expressão de Chloe. Pálida, imóvel, assustada. Seus olhos deslizaram até a filha. O que ela disse?
Perguntou baixo, já pressentindo a resposta. Chloe não conseguiu falar. A garganta se fechou. Então Maddie, sem qualquer vergonha ou hesitação, virou-se para o pai e declarou: Eu perguntei se ela pode ser a minha mamãe. Nathan ficou imóvel, o ar preso no peito. Os olhos dele encontraram os de Chloe. E naquele instante, algo invisível pareceu se partir no espaço entre os dois. Ele olhou para a filha, depois para a garçonete. E todo o seu mundo meticulosamente controlado. A dor sufocada, as rotinas rígidas, as emoções enterradas, começou a estremecer. Lá fora, a neve seguia caindo, suave e constante. A viagem de carro para casa foi mergulhada em silêncio, quebrado apenas pelo ronco baixo do motor e pelo estalo ocasional do gelo sob os pneus. As ruas da pequena cidade estavam desertas, cobertas pelo manto branco que abafava até o som do mundo girando. Nathan Hale mantinha os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. No banco de trás, Maddie dormia profundamente, a cabeça tombada de lado, os lábios entreabertos no abandono inocente dos sonhos. Em seus braços, agarrava com força uma boneca gasta, quase desfeita, um dos últimos presentes que sua mãe lhe dera. Mas a mente de Nathan não estava na estrada. Você pode ser a minha mamãe? As palavras ecoavam nele. Não eram altas, não eram dramáticas. Apenas estavam ali, persistentes, suaves, como um sino tocando em um cânion profundo, repetindo sem parar. Ele lançou um olhar pelo retrovisor. O peito da filha subia e descia sob o casaco rosa, num ritmo tranquilo. Como alguém tão pequeno pode fazer uma pergunta tão imensa? Sua mandíbula se contraiu. Apertou o volante ainda mais. Foi só uma pergunta de criança, repetiu para si mesmo. Crianças dizem coisas estranhas, coisas que não entendem, coisas que não querem dizer de verdade. Mas a voz dentro dele o desafiava. Por que ela? O que Maddie viu que eu não conseguia oferecer? Ele sabia a resposta. Estava no calor da voz daquela garçonete, no modo como seus olhos se suavizavam ao olhar para Maddie, na paciência, na delicadeza que ele, por mais que tentasse, nunca conseguiu encontrar em si mesmo. Ele se lembrava dos 6 meses de visitas ao hospital, do cheiro de antisséptico misturado ao perfume de flores que murchavam em vasos esquecidos, do som incessante do monitor cardíaco que parecia eterno, até o momento em que parou. Sua esposa lutara com todas as forças até o fim, e quando esse fim chegou, deixou Nathan quebrado em pedaços, que ele ainda não sabia como juntar. Maddie era jovem demais para guardar lembranças nítidas, mas de alguma forma lembrava o suficiente, apenas o bastante para sentir o vazio do que faltava. Quando chegaram em casa, Nathan carregou a filha no colo, aninhando-a contra o peito. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. Ele a deitou na cama, ajeitou as cobertas e ficou parado à porta, observando-a se aconchegar no sono. Não é nada, repetiu para si mesmo. Ela só tem 5 anos. Viu um rosto bondoso, só isso. Mas pouco depois da meia-noite, Nathan despertou com o som de uma voz suave. Caminhou até o quarto de Maddie. Ela ainda dormia, os braços apertados em volta do travesseiro. Os lábios se moviam em sussurros quase inaudíveis. Miss Chloe. Mamãe? O ar sumiu de seus pulmões. Nathan ficou parado à porta, incapaz de se mover ou desviar o olhar. Já não era apenas um instante isolado, nem um capricho infantil. Era uma ferida antiga, que ele nunca tivera coragem de nomear. E agora, estava escancarada. Do outro lado da cidade, Chloe permanecia diante da porta do quarto da avó, ainda de casaco, os dedos rígidos pelo frio. Lá dentro, a senhora idosa estava sentada em sua poltrona favorita, junto à janela, cantarolando uma canção de ninar. Quando viu Chloe, seus olhos se iluminaram, mas não de reconhecimento. Emily, você voltou, disse feliz. Chloe sorriu de leve. Não a corrigiu. Nunca corrigia. Aproximou-se, ajoelhou-se ao lado da poltrona e ajeitou um xale sobre os ombros frágeis da avó. Me conte do jardim outra vez, pediu a idosa, inclinando-se ao seu toque.
Chloe afastou delicadamente uma mecha de cabelo prateado da testa dela. Estava cheio de violetas, sussurrou. Mais tarde, quando a avó adormeceu, Chloe ficou sozinha na cozinha. O ar era silencioso, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede. Sobre a mesa, um porta-retratos. Sua mãe e seu pai, segurando um bebê risonho. Ambos haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha 10 anos. Passara a infância mudando de casa em casa, entre parentes, até que a avó a acolheu. Agora, até essa ligação se apagava aos poucos. Aos 24 anos, ela se sentia sozinha, exausta. Mas não amarga. Estendeu a mão e percorreu com o dedo a borda do porta-retratos. Do lado de fora, a neve não cessava de cair. O sino sobre a porta do restaurante tilintou, e Chloe ergueu os olhos da máquina de café. Eram eles de novo. Nathan Hale e sua filha Maddie haviam se tornado presença constante nas últimas 2 semanas. Sempre no mesmo horário. Terças, quintas, às vezes uma manhã silenciosa de domingo. Nathan quase não falava. Pedia sempre café preto. Maddie sempre o leite com a vaquinha no rótulo. Chloe os notava. Era impossível não notar. Mas se mantinha à distância, cuidando para que nada em seu rosto revelasse o que sentia. Ela os recebeu com o mesmo sorriso suave que oferecia a todos os clientes. Fez as mesmas perguntas educadas, e suas mãos já não tremiam quando se aproximava. Mas por dentro permanecia em alerta. Não deveria se deixar envolver. Aprendera isso da forma mais dura. Ainda assim, havia algo no jeito como Maddie sempre a procurava no instante em que entravam. Algo no modo como Nathan, apesar do semblante frio e controlado, erguia os olhos quando ela passava. Apenas por um segundo. Nunca o suficiente para significar algo. Ou talvez apenas o suficiente. Na quinta-feira à noite, Maddie tossiu. Uma tosse seca, abafada atrás da mãozinha. Chloe, que limpava o balcão, levantou os olhos de imediato. A menina tossiu de novo. Nathan olhou preocupado, embora tentasse disfarçar. Você está bem? E perguntou. Maddie assentiu depressa demais. Estou sim, respondeu com a voz rouca. Chloe hesitou. Depois sumiu discretamente para a cozinha. Atrás dos armários do pessoal, ela guardava um pequeno saquinho de ervas secas do seu jardim de janela. Camomila, hortelã, erva cidreira. Plantara não para os outros, mas para si mesma, para lembrar que algo ainda podia florescer. Preparou um pequeno bule de chá e despejou o líquido em uma caneca branca lascada. Levou até a mesa deles. Fiz isso para você, disse suavemente a Maddie. Vai ajudar sua garganta. Nathan ergueu os olhos, surpreso. Você não precisava... eu quis, respondeu Chloe, desviando o olhar. São só ervas. Maddie segurou a caneca como se fosse um tesouro. Soprou o vapor e tomou um gole. Tem gosto de jardim, disse, sorrindo. Chloe sorriu de volta. É porque veio de um. Ela se afastou antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais. Na manhã seguinte, Chloe chegou antes do nascer do sol. A cozinha ainda estava escura. Quando passou atrás do balcão, parou de repente. Sobre a mesa de preparo havia um pequeno buquê de lavanda, envolto em papel pardo, preso com um barbante. Debaixo um bilhete. Obrigado pela sua bondade. Ela ficou parada, encarando. Não eram as flores que a desarmaram. Foi a caligrafia. Firme, mas um pouco insegura. O gesto em si, sem flerte, sem expectativa. Apenas gratidão. Suas mãos tremeram ao levar a lavanda ao rosto. O aroma era intenso, tranquilizante. As lágrimas vieram antes que conseguisse impedi-las. Virou-se depressa, enxugando o rosto na manga. Ninguém estava ali para ver. Havia tanto tempo que ninguém a agradecia. Não pelo serviço, não pelo trabalho, mas pela bondade. Colocou o buquê em um pote de vidro perto da janela e ficou ali, respirando o perfume. Naquela noite, o restaurante estava silencioso. Nathan e Maddie ocupavam sua cabine de sempre. Chloe observava de trás do balcão. Não se aproximou, mas seus olhos permaneceram neles por mais tempo do que pretendia. Maddie desenhava no verso de um cardápio, rindo baixinho. Nathan se inclinava, curioso, perguntando o que ela fazia.
A menina apontou orgulhosa para um boneco de palitinhos com cabelo desgrenhado. Esse é você, disse radiante. Nathan riu. Um riso baixo, suave, que Chloe nunca tinha ouvido antes. Era real, sem barreiras. O peito dela se apertou. Virou-se fingindo concentrar-se em limpar o balcão, mas olhou de novo. Havia calor naquela troca entre pai e filha. Um conforto simples na risada compartilhada. Um vínculo silencioso nascendo através das rachaduras da dor. Eles estavam se curando. E talvez nenhum dos dois percebesse. Chloe ficou imóvel atrás do balcão, o pano esquecido na mão. Seus olhos se suavizaram mesmo quando o sorriso desvanecia. Por um instante, permitiu-se imaginar como seria estar naquela mesa. Pertencer àquele pequeno mundo imperfeito, silencioso e lindo. Piscou rápido, afastando o pensamento, e voltou ao trabalho. Mas seu coração já estava um pouco menos protegido. Era uma tarde cinzenta quando Nathan se aproximou do balcão, enquanto Maddie terminava sua panqueca com gotas de chocolate. O restaurante estava tranquilo. O único som era o zumbido constante da máquina de café. Chloe limpava uma mesa próxima, seus movimentos firmes, embora sentisse o peso do olhar dele. Eu estava pensando, disse Nathan, limpando a garganta. Você consideraria dar aulas de leitura para Maddie? Ela está um pouco atrasada. Chloe parou, o pano ainda na mão. Eu não sei, respondeu hesitante. Você tem paciência com ela. E ela gosta muito de você, completou Nathan, mais suave. Chloe olhou para Maddie, que agora empilhava potinhos de xarope em uma torre torta. É só que eu tento não me envolver demais com clientes. As coisas podem se confundir. Nathan assentiu. Eu entendo. Ela não respondeu naquele dia. Mas 2 noites depois, enquanto passava pela cabine deles, Maddie puxou o avental dela. Você viria na nossa casa me ajudar a ler? Eu quero ser boa nisso. Igual ao papai. Chloe hesitou. Só leitura? Perguntou. Maddie abriu um sorriso sapeca. E biscoitos? Sempre temos biscoitos depois. Chloe sorriu de leve. Então, sim. Na primeira vez que entrou na casa deles, Chloe sentiu a diferença. O lugar era moderno e silencioso, mas vivo. Desenhos grudados na geladeira, livros espalhados pela mesa, tênis deixados perto da escada. Maddie a levou até a sala de estar, onde se sentaram no tapete rodeadas de livros ilustrados. Chloe começou com fonemas e cartões de leitura, mas Maddie tinha uma infinidade de perguntas, histórias, risadas. Chloe aprendeu a seguir o ritmo dela. Com o tempo, os livros se tornaram pontes. Maddie ria dos próprios erros, e Chloe nunca a corrigia com dureza. Apenas a incentivava. Às vezes, no meio de uma frase, Maddie se encostava em seu ombro contente apenas por estar perto. Então, um dia, Chloe ouviu. Miss Chloe, mamãe, você pode me ajudar com essa palavra? Chloe piscou surpresa. O que você me chamou? Maddie levantou o rosto confusa. Miss Chloe, mamãe, esse é o seu nome, não é? Um sorriso suave se formou no rosto de Chloe, e algo bateu diferente dentro do peito. Ela não corrigiu a menina. O apelido voltou, vez após vez, e a cada repetição, o coração de Chloe amolecia um pouco mais. Numa noite, depois de uma longa sessão, Maddie se enroscou ao lado dela no sofá. Eu queria que a mamãe tivesse o seu sorriso, murmurou, já meio adormecida. Chloe congelou. Ninguém jamais lhe dissera algo assim, nem mesmo a própria mãe. Olhou para o rostinho pequeno de Maddie repousando em seu colo e, com a mão trêmula, ajeitou a mecha de cabelo. Não disse nada. Mais tarde, quando Chloe recolhia suas coisas, Nathan a encontrou na porta. Ela fala de você o tempo todo, disse baixinho. Chloe olhou para baixo. Ela é doce. Eu nunca pedi para ninguém substituir a mãe dela, Nathan falou com a voz sincera. Mas acho que Maddie encontrou algo em você. Algo que eu não consegui dar a ela. Chloe encontrou o olhar dele. Não havia cobrança ali, só uma verdade contida. Eu não sei o que é isso, admitiu. Né, mas tenho medo de aonde pode ir. Nathan assentiu devagar. Eu também. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável,
Foi suave, e algo não dito passou entre os dois. Incerto, porém real. Naquela manhã, o parque estava quase vazio, os caminhos ainda úmidos da chuva da noite anterior. As árvores erguiam-se altas, douradas. As folhas cobriam o chão em camadas silenciosas de âmbar e ferrugem. O ar de outono trazia uma pontada que mordia levemente as bochechas, mas Maddie insistiu em brincar lá fora. Chloe a enrolara num casaco quente e num gorro de lã, e agora as duas sentavam lado a lado num banco de madeira perto do parquinho. As pernas de Maddie balançavam pela beirada, enquanto ela observava um esquilo atravessar a grama. Chloe sorvia um copo de papel com cidra quente. Maddie segurava outro, menor, com as duas mãos, cuidando para não derramar. Ficaram um bom tempo em silêncio. Só respiravam o frio, ouviam o vento. Então, sem levantar o olhar, Maddie falou. Posso te contar uma coisa? Oh, claro, Chloe respondeu com delicadeza. Maddie manteve os olhos nas árvores. Às vezes eu sonho com uma senhora. Chloe inclinou a cabeça. Uma senhora? Como ela é? Ela é gentil. Maddie explicou. Ela não fala, mas me abraça bem forte. E ela cheira como... Maddie fez uma pausa, farejando o ar perto do casaco de Chloe. Como você. Tipo flores e sabão e coisa quente. O fôlego de Chloe prendeu, mas ela permaneceu em silêncio. No meu sonho, continuou Maddie, a senhora nunca tem um rosto nítido, sempre meio borrado, mas eu sei que é ela e sei que ela me ama. Chloe engoliu. Isso é um sonho muito especial. Maddie assentiu devagar. Eu achava que era só um sonho, mas aí eu te conheci. Chloe virou a cabeça, sem ter certeza se tinha ouvido bem. Maddie olhou para ela com a voz baixa e firme. Eu rezei. Todas as noites eu pedia para que alguém viesse e fosse minha mamãe. E então você veio até a nossa mesa. Não havia sombra de dúvida na voz da menina. Nem hesitação. Eu soube que era você, disse Maddie simplesmente. Porque você me fez sentir segura, igual no meu sonho. Chloe sentiu as palavras se acomodarem nela como pedrinhas macias. Abriu a boca e a fechou de novo. A garganta a apertou, o coração mais alto que os pensamentos. Ela estendeu a mão, afastando uma mecha do rosto de Maddie. Você é uma menininha muito corajosa, sussurrou. Maddie encostou-se mais a seu lado, repousando a cabeça no braço de Chloe. Atrás delas, sem serem notados, Nathan permanecia a uma distância, perto da beira do caminho. Segurava um copo de café intocado e esfriando nas mãos. Viera por acaso, voltando de uma reunião mais cedo do que previa. Não planejara segui-las, mas quando viu Chloe e Maddie caminhando juntas em direção ao parque, algo nele o puxara, silencioso, cuidadoso. Agora, ouvindo a voz miúda de Maddie flutuar na brisa, ele ficou estático. Eu soube que era você porque você me fez sentir segura. Os dedos de Nathan apertaram o copo, a tampa se curvando sob a pressão. Os olhos ardiam no ar frio, mas não era o vento que os deixava vermelhos. Ele lutara por anos para preencher o vazio que a filha carregava, tentando ser suficiente de todas as formas. Mas crianças não exigem perfeição. Precisam de ligação. E ela havia encontrado isso. Não numa estrutura, nem em rotinas, nem em redes de proteção feitas por ele, mas em Chloe. Ele não avançou, não interrompeu. Ficou apenas ali, escutando a brisa, os pássaros, a vozinha da filha e o silêncio de algo que se movia lá dentro. A carta de aceitação chegou numa terça de manhã, deslizada sob a porta do apartamento dentro de um envelope branco simples. Chloe ficou encarando por muito tempo antes de abrir, os dedos hesitantes, como se temesse que as palavras no papel fossem mover o chão sob seus pés. Parabéns! Você foi contemplada com uma bolsa integral para o curso de psicologia da Boston University. O ar faltou em sua garganta. Ela havia se inscrito por impulso meses antes, sem jamais esperar uma resposta. Muito menos uma oferta assim. Bolsa total, chance de terminar o que começara. Um sonho que enterrara silenciosamente no dia em que a avó começou a esquecer seu nome. Agora era real. E aterrador. Leu a carta 3 vezes antes de dobrá-la com cuidado e deixá-la sobre o balcão.
Naquela noite, não falou nada com Maddie durante a sessão de leitura. Sorriu, ajudou-a com as cartas do alfabeto, até ficou para um dos famosos biscoitos com gotas de chocolate do Nathan. Mas algo dentro dela já se afastava. Na noite seguinte, sentou-se à beira da cama encarando a mala aberta. Estava meio cheia. Tomara uma decisão. Partiria discretamente. Sem despedidas, sem promessas. Maddie não entenderia. Mas Chloe tentava convencer a si mesma de que desaparecer sem adeus seria mais misericordioso do que assistir a uma criança chorar e perguntar por quê. Não se tratava só de uma bolsa. Era uma fuga do medo de desejar demais. Ela escreveu um bilhete curto, deixou-o na varanda de Nathan e, na manhã seguinte, pegou o primeiro táxi para a estação de trem. A plataforma estava quase deserta quando chegou. Um vento cortante atravessava o casaco enquanto subia e encontrava um assento perto da janela. A mala repousava aos seus pés. As mãos unidas no colo, dedos frios, inquietos. O trem só partiria em 10 minutos. Chloe fixou o olhar na plataforma, observando os flocos de neve pousarem nos bancos vazios. O peito apertado, mas repetia a si mesma que havia feito o certo. Precisava ir antes de pedir por algo que não tinha o direito de desejar. Então, um movimento lhe chamou a atenção. Nathan estava parado do lado de fora da janela. À primeira vista parecia calmo, sobretudo abotoado, mãos nos bolsos. Mas os olhos o traíam, cansados, vermelhos, feridos. Ele avançou sem dizer nada, abriu a porta do trem e caminhou pelo corredor até parar diante do assento dela. Chloe não conseguiu falar. Apenas ergueu os olhos, a boca entreaberta, o coração acelerado. Nathan levou a mão ao bolso do casaco e retirou algo. Segurou por um instante e, em silêncio, colocou suavemente sobre o banco ao lado dela. Um pequeno cachecol rosa. O de Maddie. O tecido macio, gasto, com um fio puxado em uma das pontas. Chloe o pegou devagar, deslizando o polegar sobre as costuras. Levou-o ao peito e o apertou contra si. O cheiro ainda estava lá, suave mas inconfundível. Cera de giz de cor, açúcar e algo ainda mais frágil. Nathan permaneceu em silêncio. Lançou-lhe um último olhar, algo entre adeus e arrependimento, e se virou. Chloe o acompanhou com os olhos pela janela enquanto ele descia do trem e desaparecia na neve, a figura alta se dissolvendo em branco e cinza. Seus olhos arderam, mas ela piscou rápido, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Ninguém chamou seu nome. Ninguém correu atrás dela, exatamente como havia planejado. E mesmo assim, quando o trem deixou a estação, Chloe estava sozinha. O cachecol de Maddie apertado contra o peito, o coração doendo com um peso impossível de nomear. O pacote chegou numa manhã silenciosa de domingo. Chloe o encontrou à porta de casa, embrulhado em papel pardo simples, o nome escrito em lápis de cera roxo, infantil e inconfundível. Levou-o para dentro com as mãos trêmulas e se sentou à pequena mesa da cozinha, onde a luz do sol atravessava as persianas entreabertas. Por um instante, apenas encarou, com medo de esperar, medo de sentir. Então, cuidadosamente, desfez o papel. Dentro havia um caderno espiralado de desenhos. Na capa, um adesivo que dizia Minha Família dos Sonhos. Na primeira página, 3 bonequinhos de mãos dadas sob um sol torto. Um tinha cabelo castanho e uma gravata. O menor usava um vestido cor-de-rosa. E no meio, havia uma figura com cabelo loiro preso em um coque e um coração desenhado na blusa. Chloe levou a mão à boca. Dentro da contracapa estava uma folha de caderno dobrada 2 vezes. A caligrafia ali era mais firme, contida, como se cada palavra tivesse sido pensada. Chloe, ela não parou de perguntar por você. Todos os dias, todas as noites. Ela desenhou isso na semana passada e disse: É isso que eu quero mais do que qualquer coisa. Se esse sonho também puder ser seu, eu espero. Nathan. Chloe permaneceu imóvel por muito tempo. Os dedos traçavam as palavras, de novo e de novo. Li a carta, depois o desenho, depois a carta mais uma vez. A dor em seu peito voltou. Não aquela que despedaça, mas a que lembra que você ainda está viva.
Nathan mexia uma panela quando ouviu as batidas suaves à porta. Maddie estava na sala, cantarolando enquanto arrumava suas bonecas para um jantar imaginário. Ele enxugou as mãos em uma toalha e abriu. Ela estava lá. Chloe parada na varanda, o vento bagunçando os fios loiros em seu rosto. O casaco abotoado, as bochechas coradas do frio. Mas os olhos, aqueles olhos âmbar tão quentes, carregavam a mesma pergunta silenciosa que sua carta havia deixado. Nathan não disse nada de imediato. Apenas se afastou, abrindo espaço. Ela hesitou, depois entrou. A casa cheirava a legumes assados, alho, cheirava a lar. Na cozinha, pendurado em um gancho, havia um avental gasto, com um sol pintado com dedos, e o nome de Maddie rabiscado no canto. Nathan o vestiu, abriu uma gaveta, e ao se virar, segurava um par de pequenas luvas florais de forno. Estendeu para Chloe, a voz baixa mas firme. A comida fica melhor quando alguém coloca amor nela. Chloe não conseguiu falar de imediato. Pegou as luvas devagar, os dedos roçando os dele. Ficaram assim por um instante, tempo suficiente para dizer o que as palavras não conseguiam. O silêncio se quebrou com passos apressados. Maddie dobrou a esquina. Quando viu Chloe, parou, e logo depois desmoronou em lágrimas. Você voltou, sussurrou, depois mais alto soluçando. Mamãe! Correu e se agarrou às pernas dela. Chloe se ajoelhou, envolvendo-a num abraço apertado. Uma mão perdida nos cachos da menina, a outra trêmula. Senti tanto a sua falta. Tanto! Murmurou. Do outro lado da rua, um casal de idosos observava pela janela. A mulher cutucou o marido e sorriu. Ela voltou para casa, ele assentiu. O amor sempre encontra um caminho. Dentro, Nathan voltou ao fogão. Chloe se levantou ainda segurando a mão de Maddie. Quer me ajudar a pôr a mesa? Ele perguntou. Chloe sorriu. Um sorriso inteiro, verdadeiro, e pela primeira vez em anos, sem medo. Quero sim, respondeu. Eu adoraria. A livraria estava cheia de murmúrios suaves e do perfume inconfundível de páginas novas. Um colorido banner balançava acima do pequeno palco, com os dizeres: Lançamento do livro. A garota que encontrou a mãe no sorriso de outra pessoa, de Chloe Bennet. Fileiras de cadeiras dobráveis estavam dispostas diante do púlpito, quase todas ocupadas. Pais, crianças, professores, vizinhos. Alguns haviam ido por curiosidade, outros porque tinham acompanhado a trajetória de Chloe, sua queda, sua dor e sua ascensão. Atrás da cortina, Chloe segurava os cartões de anotações com força, mesmo já tendo lido cada palavra centenas de vezes. Seus cabelos agora estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Um fino colar dourado com um pequeno pingente em forma de coração repousava em sua clavícula, presente de Maddie no seu primeiro dia das mães. Os últimos 2 anos haviam mudado tudo. Não de forma instantânea, nem perfeita, mas de maneira definitiva. Aquele livro tinha nascido da pergunta inocente de uma menina. E sua cura, sua reconstrução, também tinha começado com essa mesma pergunta. Agora, a história de Maddie estaria guardada em bibliotecas e mesas de cabeceira, esperando alguém que também precisasse dela. Chloe espiou pela cortina. Maddie estava na primeira fila, as pernas balançando, os olhos brilhando. Nathan estava ao lado, com a mão suave em suas costas, sussurrando algo que a fazia rir baixinho. Ele parecia diferente, mais sereno, mais leve, como um homem que havia feito as pazes com seu passado. Ela se lembrou do instituto que ele fundara naquele mesmo ano, dedicado a crianças que haviam perdido seus pais, batizado em homenagem à sua falecida esposa. Não era sobre esquecer, mas sim sobre lembrar com amor e seguir em frente com propósito. Chloe tinha estado ao lado dele na inauguração, de mãos dadas com Maddie. Está pronta, mamãe? Maddie sussurrou agora, espiando por trás da cortina. Chloe se agachou e beijou sua testa. Só se você também estiver. Quando Chloe subiu ao palco, o aplauso caloroso encheu a sala. Ela parou no púlpito, piscando contra a luz forte, e encontrou Nathan e Maddie entre a plateia.
O nervosismo simplesmente desapareceu. Ela não falou pelas anotações, mas pelo coração, sobre histórias e como elas nos fazem sentir aquilo que ainda não conseguimos entender. Falou sobre como as crianças, muitas vezes, nos ensinam o verdadeiro sentido do amor muito antes de estarmos prontos para recebê-lo. Ao final, enquanto os aplausos ecoavam novamente, Maddie caminhou até o palco. O público sorriu esperando uma foto. Mas em vez disso, a menina se aproximou, encostou os lábios ao ouvido da mãe e sussurrou: "Eu orei por você." E acho que o papai também ouviu. O coração de Chloe disparou. Ela fechou os olhos, permitindo que as lágrimas caíssem. Não de dor, mas de algo maior, mais profundo, como uma certeza de plenitude. Abraçou Maddie com força, sem conseguir pronunciar nenhuma palavra. A sala inteira silenciou, como se um único suspiro coletivo pairasse no ar. Todos sentiram. Aquilo não era apenas o lançamento de um livro. Era algo sagrado. Naquela noite caminharam pelo parque do bairro já florido. O ar cheirava a primavera e promessa. Chloe empurrava um carrinho de bebê, onde um menininho dormia sob uma manta de tricô. Maddie caminhava ao lado dela, segurando sua mão. Nathan seguia um passo atrás, olhando para as duas com uma mistura de orgulho e reverência silenciosa. Ao passarem por um banco, uma senhora idosa observava o pôr do sol. Ela olhou para eles, para o carrinho de bebê. Reparou na forma como os dedinhos de Maddie se entrelaçavam aos de Chloe. Notou o olhar atento de Nathan, que permanecia próximo e sorria com ternura. "Vocês são uma família?" perguntou a senhora com voz suave. Nathan fez uma pausa. Sorriu, mas não respondeu. Maddie girou as pequenas mechas encaracoladas, ergueu o rosto e disse sem nenhuma dúvida: "Sim, nós somos. Somos o que família significa." Enquanto continuavam a caminhar, Chloe lançou um olhar quente a Nathan. Ele estendeu a mão e ela permitiu que seus dedos se entrelaçassem. Nathan se inclinou e sussurrou ao seu ouvido: "Só por ela. Você não apenas voltou, você nos completou." Um sorriso úmido de emoção iluminou o rosto de Chloe. Ela olhou adiante. O caminho aberto, iluminado pelo sol, cheio de curvas, mas nunca mais solitário. Naquela noite, sob o brilho suave do quarto do bebê, com Maddie adormecida no cômodo ao lado e o pequeno respirando tranquilo entre eles, Nathan a puxou para perto. "Eu te amo", murmurou. "Eu sei", respondeu ela, apoiando a cabeça em seu peito. "Eu também te amo." E naquele instante simples, comum, mas carregado de calor e do perfume delicado de lavanda, eles souberam. Esse era o sonho, a família, o lar que tanto esperaram.